Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Sim, aqui a gente fala um pouquinho sobre o nosso dia a dia, nossa realidade, olhando com a visão sistêmica, olhando com o que Bert Hellinger ensinou pra gente, o que ele deixou aí de ensinamento e também o que ele deixou na sua literatura. Então, tudo que eu falo aqui tem a ver com os estudos da constelação, tanto com o que Bert Hellinger, que foi quem começou a constelação, como também as experiências que a gente vai tendo durante o nosso processo de atendimento, né? Então, a experiência que eu vou adquirindo durante todos esses anos atendendo com as constelações familiares. E hoje eu venho falar para vocês um pouquinho sobre a relação de casal e de filhos, né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo um relacionamento, desse relacionamento a gente tem um filho, e esse filho, com o passar do tempo, ele convive com esse casal, né? E ele acaba, de alguma forma inconsciente, tomando algumas atitudes pelo casal, né? Ele acaba entrando neste relacionamento. E isso fica muito pesado para essa criança, para esse adolescente, porque ele é somente o filho do casal. Ele não tem a necessidade de, de assumir alguma responsabilidade perante este casal. Então, se você tem um relacionamento aí, se você tem filhos, né, que realmente quando nasce um filho, tumultua, vamos dizer assim, a relação do casal, pelo menos por um período. E depois que essa criança vai crescendo, todas as coisas vão voltando um pouco à normalidade, mas daí essa criança está convivendo todos os dias com esse casal. E então, a gente pode até, de alguma forma, sem perceber, passar algumas informações do nosso relacionamento para a criança, né? E tornar a criança, às vezes, ou um adolescente, membro deste relacionamento. E ele é somente um membro da família, fruto deste relacionamento. E daí, quando a gente acaba, mesmo que inconsciente, mesmo que sem querer, permitindo que esse adolescente, que essa criança tome algumas decisões pelos pais, né? A gente está fazendo com que essa criança ocupe um lugar que não é dela, né? Então ela acaba saindo da relação ali de pais com filhos e ela acaba se colocando no lugar de algum pai ou se coloca no meio desses pais, porque ele acaba tomando algumas decisões e acaba se sentindo culpado ou acaba se sentindo obrigado a tomar certas decisões ou atitudes que não deveria ser de uma atitude de filho. E como que eu posso compreender isso? Como que eu posso saber se está acontecendo isso na minha casa? Como que eu sei como resolver isso e não permitir que o meu relacionamento e o meu filho se torne algo tudo junto e misturado, como dizem por aí? Bom, gente, se vocês se interessaram pelo tema, se vocês querem compreender mais sobre isso, então vem comigo que eu vou explicar direitinho para vocês como que tudo isso funciona e como é simples, muito simples, a gente resolver esse problema de uma forma leve. Leve para o casal, leve para você e leve para os seus filhos. Bom, gente, antes de eu começar a entrar direitinho nesse assunto, eu venho aqui pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal e de clicar aqui no curtir, que só assim o canal vai ganhar proporções, né? E mais pessoas vão começar a receber esses vídeos do YouTube. E se vocês sentirem que esse tema é algo que interessa a alguém, então também aproveitem e compartilhem. Bom, gente, bora lá. Qualquer relacionamento que tenha filhos é um relacionamento, tá? Não adianta vir falar assim, sistemicamente, tá, gente? Mesmo que você tenha um relacionamento de uma noite e dessa noite surgiu uma gravidez, é considerado um relacionamento, tá? Sistemicamente. Aliás, gente, vou contar aqui pra vocês. Qualquer relacionamento, independente do tempo, que tenha relação sexual, tá? Você acaba entrando um pouquinho no sistema familiar dessa pessoa e essa pessoa entra no seu sistema familiar. Por quê? Porque é uma relação muito íntima, é uma relação muito só sua, né? Então você acaba permitindo com que este relacionamento entre num patamar mais profundo,
né? E quando a gente tem relacionamentos mais profundos, a gente acaba entrando um pouquinho no sistema familiar dessa pessoa, que é o quê? Trazendo pra gente alguma coisa desse relacionamento inconsciente que estava faltando no seu sistema familiar e também entregando um pouquinho do que tem no seu sistema familiar e que não tem no da pessoa que você se envolveu, tá? Eu venho aqui em algum dia explicar exatamente como funciona isso na profundidade. Mas agora, para o tema que a gente está se propondo a falar agora, o interessante de vocês saberem é que, independente do tempo de relacionamento que você tem com uma pessoa, se esse relacionamento aconteceu e disso veio uma gravidez, uma gestação, uma criança, tá? Você teve sim um relacionamento profundo com uma pessoa, tá? Então, é considerado sim um relacionamento mais profundo, tá? E a partir do momento que você tem este relacionamento, você se torna pai, você se torna mãe e você tem uma criança que você dá a vida, né? Que você permite que essa vida aconteça. Então, essa criança nunca irá pagar por essa vida, né? Ela pode passar a vida adiante, mas pagar os pais ou retribuir aos pais a vida que lhe foi dada é impossível. A gente nunca paga a vida que recebemos dos nossos pais. Então, os nossos pais, eles sempre são maiores que a gente. Então, eles estão num patamar de hierarquia, que é ali que eu já falei aqui sobre as bases da constelação, né? Então, tem lá a hierarquia. Então, na hierarquia, quem veio antes tem precedência. Então, nós temos aí dois casos que vieram antes, que é o quê? Os pais e o relacionamento. Então, sempre quem veio primeiro tem a prevalência. Então, qualquer relacionamento tem a prevalência do que um filho. Ah, Rebeca, então eu não vou cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar do meu casamento, tudo. Gente, são relacionamentos diferentes, formas diferentes, mas sim, se você precisar optar entre o seu relacionamento e o seu filho, claro que não é algo de morte, enfim, mas se a preferência é agradar o seu marido, agradar o seu filho, vá no seu marido, porque você está seguindo a prevalência, seguindo a hierarquia. Quem veio antes tem prevalência, sempre vai ter prevalência. Então, os nossos avós têm prevalência na nossa vida, né? Porque eles vieram antes, eles se propuseram ter um relacionamento e eles se propuseram a passar a vida adiante. Então, quando a gente tem um relacionamento e tem essa criança, os pais estão lá com a relação deles, tá? E tem o filho que está em uma hierarquia menor. No relacionamento, a hierarquia já é igual, porque ninguém deu vida a ninguém ali, né? Então, qualquer outro relacionamento que não seja de filho, nós temos a questão de equivalência. Não existe uma hierarquia num relacionamento. Os dois têm o mesmo peso. Por isso que também a gente fala que os filhos são 50% cada um. Porque, independentemente da mulher ter ficado grávida, do homem não precisar passar por todo o processo de 9 meses, né? A criança é decorrente de 50% de material, vamos dizer assim, de cada pessoa do casal, né? Deste relacionamento. Então, a gente precisa olhar de formas diferentes para este relacionamento, certo? E como que a gente faz isso? Bom, quando a gente tá no dia a dia do casamento, acontece coisas e a gente começa a demonstrar dentro de casa, né? Então a gente briga com o marido, acontece alguma coisa, você tem, às vezes nem uma briga, mas tem uma divergência, e daí você começa a falar para o seu filho, porque o seu pai fez isso, porque a sua mãe fez aquilo, né? E daí essa criança começa a não ver os pais, isso inconscientemente, como pais, né? Como superiores. E ele começa a se colocar no meio deste relacionamento. Mesmo que isso seja inconsciente dos pais e uma coisa muito cotidiana, né? Então, quando você começa a demonstrar coisas do seu relacionamento para a criança, para o adolescente, você começa a permitir que essa criança se sinta responsável pelo casal. Como assim? Vamos supor, vocês estão tendo algum tipo de atrito financeiro e daí vem que o filho pede um tênis. É algo bem,
um exemplo bem simples para vocês compreenderem o que eu tô querendo dizer. Daí, em vez de vocês conversarem sobre isso e simplesmente falar pro filho, vai dar pra gente comprar o tênis, não vai dar pra gente comprar o tênis, vocês começam a discutir na frente do filho, a demonstrar algumas coisas na frente do filho, e daí ele começa inconscientemente a se culpar porque os pais estão tendo algum tipo de discordância por conta de um pedido desse filho, né? Então, quando isso começa a acontecer, claro que é comum esse exemplo, acontece em todas as casas, provavelmente. Não é provavelmente, é com certeza. Às vezes não por conta de dinheiro, mas existe, né, a divergência porque são duas pessoas com criações diferentes que estão criando um único ser, ou irmãos, né? Então, é normal o casal precisar se equalizar para conseguir chegar num denominador comum da forma de criar esse filho. Então, quando começa a ter essa questão e o filho começa a perceber, ele começa a se culpar de certa forma pelo relacionamento dos pais. Ou também acontece que ele começa a se sentir na obrigação de tomar algumas atitudes perante os pais. Como, por exemplo, ai, o seu pai nunca tá aqui para lavar a louça, porque eu preciso que ele lave a louça. Ou a sua mãe nunca tá aqui, ou não consegue lavar a roupa. Tarará, tarará, tarará. Se vocês chegam e mostram para criança, para adolescente, que tá na hora dele aprender a lavar a roupa e também começa a contribuir com a casa, tá tudo bem. Agora, se começa a colocar um pai contra o outro na cabeça da criança, e daí ela pode se sentir na obrigação de ter que lavar a roupa, mesmo que ela tenha 4 anos de idade e ela ainda nem sabe ligar a máquina, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados para que essa criança não entre o casal, né? Eu pego muito, gente, pacientes, clientes que vêm para mim, que falam, não, mas o meu filho muitas vezes decide o azulejo que a gente vai comprar, decide a comida que a gente vai comer, decide algumas coisas, né? E muitas vezes a mulher ou o homem, tá? Se sentem até menosprezados no relacionamento, porque o filho tem a prevalência, o que o filho quer é o que se faz. Daí acaba que o relacionamento, ele não tá ali como primeiro, né? Primeiro é o filho. E quando acontece esse tipo de coisa, existe o que a gente fala na constelação, que é o emaranhamento, que é o quê? Todo mundo sair do seu lugar, cada um sair da sua cadeira, né? Então você imagina lá na sua mesa de jantar, que todo dia você senta numa ponta, seu marido senta na outra e o seu filho senta em outro lugar da mesa. Então ali está acordado para vocês que daquele jeito é o que funciona melhor para vocês. E daí, de um dia para o outro, vocês trocam tudo. E daí você não sabe mais aonde está uma coisa, aonde está outra, como fazer, o que fazer. Você fica meio perdido porque você sentou no lugar do seu filho sentou no lugar do seu marido. E parece ser um exemplo besta, né? Mas muitas vezes a gente acaba sentando do lado de uma pessoa, nossa família, que come um pouquinho casinha aberta, e daí começa a incomodar, e daí vem aquele monte de problema que você não sabe nem o porquê. E daí era simples, era só cada um voltar pro seu lugar. Que daquele jeito é o jeito mais tranquilo. Então, sistemicamente, funciona dessa forma, né? Cada pessoa tem a sua cadeira na casa, na família. E a partir do momento que você permite que o seu filho sente na cadeira do seu marido ou na cadeira da esposa, essa criança fica muito perdida, porque ela não tem idade, não tem maturidade e ela não precisa saber do que está acontecendo no seu relacionamento. Porra, então como que eu faço? Isso parece ser muito complicado, né? Eu compreendo, gente. Parece que eu tô aqui falando um monte de coisa que você tá falando assim, meu Deus do céu, tô criando meu filho de forma errada. E não é isso. É só a gente começar a fazer coisas sutis, né? Que daí as coisas vão começando a se encaixar. Eu sempre falo isso nos atendimentos. Gente, não comece a organizar as coisas tudo de uma vez só, porque as pessoas também da família, elas começam a questionar e daí começa a gerar conflitos, porque você quer mudar tudo de uma vez só. Mas começa a se policiar e a tomar cuidado com o que você fala com seu filho, como você fala com seu filho. E na constelação a gente tem uma frase, eu acho que essa é a grande frase desse vídeo, que é:
os filhos não podem saber o que acontece no relacionamento dos pais. É simples assim. Sim, gente, é só vocês esperarem os filhos dormirem e irem conversar no quarto, ou conversarem fora de casa, ou conversarem em algum momento que os filhos não estejam, ou conversar, tô dizendo conversar mais naquela conversa mais quebra-pau, vamos dizer assim, ou de grandes decisões, né, sem que os filhos saibam que isso existe. E isso vai ser muito leve, porque quando chegar pro filho, já chega a coisa na posição de pronta, né? O filho não precisa tomar decisões, porque tem muitos filhos, gente. Sim, acontece muito, que acabam não permitindo que aconteça a vida deles, porque eles se sentem responsáveis pelo pai ou pela mãe. Putz, se eu sair de casa, se eu for fazer uma faculdade longe e não conseguir voltar todos os dias para casa, meus pais podem brigar tanto que eles vão se separar e eu não quero isso. Então, inconscientemente, eles não passam no vestibular, eles não vão para algum outro lugar, não aproveitam uma oportunidade internacional. É muito mais comum isso do que vocês imaginam. Às vezes eles nem saem de casa. Pô, meu filho tem 15 anos e nem sai de casa, fica o tempo todo em casa. Claro, gente, que não é só isso que pode estar acontecendo. Mas muitos filhos, eu já peguei isso em vários atendimentos também, que falam, se eu sair de casa, eu me sinto responsável pela minha mãe, eu sou responsável pelos meus pais, inclusive financeiramente, né? E vocês, como pais, não podem permitir que isso aconteça. Por quê? Porque o filho é menor que vocês, eles precisam seguir a vida deles, tomar as decisões deles, da mesma forma que vocês tomaram quando se tornaram adultos, né? Então, assim, imagina o peso que é para esses filhos, né? Não conseguirem ir para a vida deles, conseguirem montar a vida deles, por conta que eles estão ainda muito vinculados aos pais, às necessidades de suprir o que falta para os pais, o que eles estão imaginando que faltam para os pais, né? Então, a gente precisa deixar os nossos filhos livres. E uma forma de não deixar eles sentarem na cadeiras que não é deles, é eles não saberem os problemas da casa. Ah, Rebeca, então eu não vou contar que a gente tá com problema financeiro, que a gente não vai conseguir mais pagar a escola. Não, como eu tô falando para vocês, cheguem com o problema já falado. Olha, nós estamos com problema financeiro, a partir de agora a gente vai ter que cortar isso. E não deixar a opção para o filho de você vai querer, a gente vai precisar cortar tanto, então o filho vai sempre acabar falando das coisas que ele quer, né? É claro, gente, que a gente tá falando de pessoas, de crianças, de adolescentes que têm vontades, né? Então, se você chega nesse próprio exemplo financeiro, que vocês vão precisar cortar alguma coisa, se duas coisas têm praticamente o mesmo valor e você vai precisar cortar uma, natação e judô, você conversa com a criança e fala, precisamos cortar algo. A natação ou o judô, você escolhe. Você não dá muitas opções, mas você permite que ela escolha a própria vida, né? Agora, se precisar cortar tudo, aí não vai ter muita opção para criança, né? Para adolescente. E também, se você tá na dúvida, você vai cortar entre o judô, a sua academia, a academia do seu marido, daí vocês, casal, se juntem, se unam, conversem e cheguem a um denominador. E a partir do momento que isso afeta a vida da criança, daí sim, vocês conversam com ela e daí sim vocês dão, se for o caso, a oportunidade de escolha para essa criança, tá? Porque quem escolhe as coisas, quem toma as atitudes são adultos, né? E não crianças, muito menos adolescentes, quando se fala de relacionamento de pais, né? Então, eu já peguei relatos de pessoas que falam assim, nossa, foi por conta minha que os meus pais não se separaram e eu carrego esse peso até hoje. Então, os meus pais brigam muito até hoje, mas na hora que minha mãe resolveu se separar, ela não se separou porque eu comecei a fazer escândalo, porque eu não quis, e hoje eu me culpo. Eu vejo a minha mãe sofrendo muito, né? Então, olha o peso que esse adulto hoje carrega desde a infância, né? Carrega esse peso. Muitas vezes acaba buscando relacionamentos da mesma forma, que são relacionamentos que tornam esse adulto que já passou por esse processo com os pais, que eles acaba repetindo de novo, por conta de que existe a lei do pertencimento, que eu também já expliquei aqui no canal. A gente busca
pertencer ao nosso sistema familiar. Então, se eu vou ter um casamento legal, se os meus pais não tiveram, brigaram sempre, pode ser que inconscientemente isso, tá? É um pensamento inconsciente. Pode ser que não vai dar certo. É melhor eu ter um relacionamento com problema, né? Porque só eu vou ter um relacionamento legal. Então, eu acabo buscando pessoas que lá na frente me gerem relacionamentos conturbados, como o dos seus pais, né? Então, gente, o máximo que a gente puder isolar o filho deste tipo de discussão, desse tipo de problema, é melhor, tanto para vocês como casal, porque vocês conseguem alinhar e estarem sempre em conjunto, né? E também para o filho, que vai ser visto sempre como filho, não como pioneiro da família, né? Não como a pessoa que veio primeiro, porque sempre vem as pessoas mais velhas e os relacionamentos, né? Então, numa família, sempre vem primeiro os pais. Então, dê preferência. E agora eu vou falar alguma coisinha aqui no final, para chocar um pouquinho vocês. Lembra que eu dei um exemplo aqui? Precisamos cortar a academia do pai, da mãe, do filho, tarará? Gente, quem veio primeiro? O relacionamento. Então, a preferência é dos pais. Se você vai ter que cortar a academia, alguma coisa, comece cortando dos filhos. Mas meu filho está com excesso de peso, obeso, enfim, precisa fazer academia, daí é outros 500, né? Daí vale o casal pesar os prós e contras. Mas, se é numa situação normal, a preferência sempre é do papai e da mamãe. Gente, dói ouvir isso, né? Mas desta forma, vocês vão manter a leveza do sistema familiar, a leveza da família base dessa criança. A família base é a família oriunda dessa criança, tá? Então, e os pais, a família base deles não é a família que eles criaram, é a família lá com o papai e mamãe de cada um deles. Aquilo é considerado família base, tá? Então, mesmo que para vocês seja um pouquinho dolorido, é o mais leve para a criança, porque ela acaba não precisando tomar decisões pelos pais. E nenhum filho precisa tomar decisões pelos pais. E isso também, tá? Vale para filhos que já saíram de casa, para filhos que muitas vezes voltam para casa dos pais em visita e começam a querer controlar a vida dos pais. Fica também pesado, tá? Então, vale a pena você não dar essa brecha para que isso aconteça. E se você cria a criança desde pequena neste molde, dificilmente lá na frente também ela vai questionar você pelas suas atitudes, porque ela já está acostumada que as decisões são tomadas pelos próprios pais, né? E daí no máximo que vai fazer é auxiliar, mostrar o caminho mais moderno, vamos dizer assim. Não, pai, não precisa mais fazer tal coisa dessa forma, existe um aplicativo, existe alguma coisa que minimize o seu trabalho. Então, isso vale a pena, né? Conversas, né? Mas as decisões têm que sempre ser tomadas pelos pais, exceto se eles não têm mais o juiz perfeito, enfim, acontece alguma doença, alguma coisa assim. Daí são coisas muito específicas que daí a gente tem que ver caso a caso. Mas no geral, gente, é isso aí. Torne, então, a sua vida mais leve, o seu relacionamento mais leve, e também dos seus filhos, não permitindo que eles saibam o que acontece no seu relacionamento. O que acontece no seu relacionamento é um problema seu e do seu parceiro, e não do seu filho. E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, se deixou assim, sua cabeça pensando mais, se você quer saber mais sobre isso, quer compreender, ou quer compreender como que isso funciona pra você, então, gente, entra lá no meu Instagram, Constelar com Rebeca. Lá tem o jeito de você me achar, tem o link do WhatsApp, tem as formas certinhas de você me encontrar. E também, se ficou alguma dúvida, por que não também deixar um comentário aqui, que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, gente. Espero vocês. Beijo, fiquem com Deus!